lá no portal H2Fo, Sim. trata da administração pública municipal de um modo geral, né, que a matéria produzida pelo Vaciel Álvaro identificou aí um aumento de 57% no pagamento de diárias para agentes públicos na Prefeitura de Foz do Iguaçu. Isso em relação ao ano passado, no comparativo com o ano anterior. Então, além do turismo, a gente vai querer ouvir aqui do secretário, especificamente no que tange a pasta dele, no período que ele está à frente, também por que se dá e qual é o motivo, qual é a necessidade do pagamento dessas diárias a agentes públicos. Então a gente vai dar uma pincelada por várias áreas e o secretário falou em off aqui para nós que ele tem uma novidade para trazer também ao final da entrevista. Então vamos a ele, André Aliana, seja bem-vindo ao programa, secretário municipal de Turismo e Projetos Estratégicos. É sempre bom falar de turismo, falar de perspectivas boas e também esclarecer a comunidade sempre que é preciso. Seja bem-vindo ao programa, é um prazer tê-lo aqui. É um prazer, obrigado pela oportunidade. É sempre bom aproveitar esses momentos e esclarecer a sociedade das coisas que a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Turismo tem desenvolvido no município e faz parte da nossa obrigação, dar as respostas às dúvidas das pessoas para que as pessoas saibam onde vai o dinheiro público, qual o resultado que isso traz. Então, muito obrigado pela oportunidade. Imagina, nós que agradecemos. Bom, como a gente disse, nós detectamos aí, fazendo um levantamento, isso não tinha a ver, a matéria inicialmente não tinha a ver com a Secretaria Municipal de Turismo, mas abrangia a Secretaria Municipal de Turismo. A matéria era sobre diárias do Poder Público Municipal, ou seja, da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu a agentes em viagens a serviço do município. Mas, André, especificamente da Secretaria Municipal de Turismo, né? Nós já trouxemos as respostas da Prefeitura na própria matéria, a gente gostaria que você traduzisse esses dados referentes aí especificamente às diárias, viagens relacionadas a 2023 ao turismo, à pasta de turismo. Para nós é muito bom falar desse assunto, porque quando a gente fala de ações no turismo, não é custo, é investimento. Foz do Iguaçu vem crescendo na sua atratividade, vem crescendo na participação das pessoas, no número de eventos, gradativamente chegando aos números de 2019, e a nossa expectativa é muito em breve superar esses números e bater todos os recordes. E você só faz isso com um processo de investimento prévio. Coincidentemente, eu li a matéria e os números anteriores, quando o município gastou mais em diárias no passado, por coincidência também casava, não necessariamente porque é um pacote da prefeitura toda, mas do ponto de vista do turismo também coincidia com os momentos de maior visitação. No caso do turismo, isso tem uma relação direta. Quanto mais eventos nós formos para captar o evento para Foz do Iguaçu, mais gente nós vamos trazer para Foz do Iguaçu. Quanto mais lugares nós formos para promocionar Foz do Iguaçu, seja nos eventos do próprio turismo ou outros eventos, ou seja, a gente chama de B2B, que é negócios, né, eventos com as empresas, ou B2C, evento com o consumidor, quanto mais vezes a gente se apresentar, quanto mais nós levarmos a nossa propaganda, vamos chamar assim, mais resultado quase que imediato, subsequente, acontece na cidade. Então, nós tivemos no ano passado 82 ações diferentes da Secretaria de Turismo. Então, assim, quando se fala de diária, eu não tenho o extrato do município todo, mas eu aposto que muito dessas diárias são da Secretaria de Turismo e a gente tem muito orgulho delas. Eu costumo falar que é fazer do limão a limonada. Quando toca nesse assunto, é a oportunidade da gente falar de quantas vezes a gente foi para diversos lugares do mundo com o objetivo de trazer visitante para Foz do Iguaçu. A matéria traz um dado sobre a China, por exemplo, que para nós, Secretaria de Turismo, entre prefeito, nossa equipe técnica, eu pessoalmente, nós somos em 3 viagens no ano para a China. A China é um dos grandes objetivos nossos. Eles têm uma densidade populacional gigantesca, eles têm
uma condição financeira muito diferente do que era 20 anos atrás. Hoje a condição do povo chinês tá com uma condição de viagem, e isso, o governo chinês estabeleceu uma política para potencializar isso. Então nós estamos trabalhando nesse processo de dar condições, primeiro, promocionar a nossa cidade num lugar onde que a mídia convencional que nós conhecemos, seja Google, Instagram, Facebook, CNN, etc., a imprensa convencional e as redes sociais convencionais que nós conhecemos, não se aplica ao público chinês. Eles têm a sua própria mídia digital, eles têm a sua própria rede social, eles têm os seus mecanismos de comunicação, e se a gente fazer estratégias para chegar lá, esse público gigantesco que hoje não vem para Foz do Iguaçu vai passar a vir. Então, e eles buscam o quê? Eles são diferente de outros lugares que buscam praia, e o Brasil tem muita praia para oferecer. O povo asiático como um todo, não só o chinês, ele busca contato com a natureza. E é o que Foz do Iguaçu tem de melhor para apresentar. Então, nós somos a primeira porta de entrada. Quando alguém fala em toda a Ásia, eu vou para o Brasil, a primeiro lugar, a primeira cidade que eles pensam é Foz do Iguaçu. Em outros, se você vai para os Estados Unidos, se você vai para a Europa, a primeira entrada às vezes é Rio de Janeiro. Mas para o povo asiático, a primeira cidade que é lembrada por eles é Foz do Iguaçu. Então, ir para lá e trazer, por exemplo, agora, nesse carnaval, nós tivemos a coincidência do carnaval, casar com o Ano Novo Chinês. Quando o governo chinês coloca dentro de um avião 70 pessoas, pago por eles, para vir fazer uma apresentação nas Cataratas do Iguaçu, como a gente fez agora em comemoração ao Ano Novo Chinês no último dia 10, mostra nossa estratégia política de convencimento institucional para que o governo nacional chinês mande para cá dançarinos de várias partes do país, a imprensa do país inteiro vindo cobrir e ter 2 espetáculos: a cultura chinesa, o Ano Novo Chinês, e o espetáculo das cataratas de pano de fundo. Isso atinge de toda a massa do público chinês. Então, isso não acontece por acaso. Os investimentos como esses do governo chinês não acontece, a gente não vai lá costurar isso. Então, por tudo isso, quando eu estou falando de China, o governo chinês montou uma estratégia de turismo que chama Rota da Seda. Ah, mas o que tem a seda a ver com isso? Nada. Seda é a forma deles dizer a rota do comércio, a rota da economia. A economia do turismo, eles selecionaram 20 cidades chinesas, 30 cidades pelo mundo, uma única cidade em toda a América, nos 3 continentes da América, que é Foz do Iguaçu, para promocionar o turismo de forma conjunta. Quais são os 5 maiores destinos de preferência para o público chinês? E Foz do Iguaçu é a única cidade de toda a América nesse processo. Então a gente faz parte desse processo, temos que aproveitar. Então, Secretaria de Turismo viaja muito, espero que viaje mais, eu espero que a gente consiga fazer cada vez mais entregas. Vou citar uma viagem próxima minha agora, no mês de março. Com a primeira semana de março eu tenho 3 lugares na mesma semana para ir. A gente tem Fórum Panrotas, que acontece em São Paulo, mobiliza todo o circuito que mobiliza eventos, que viabiliza as principais agências de turismo do Brasil, vão para esse fórum. Acontece já dia 5 e 6 de março. Na sequência, todo o empreendimento turístico de Foz do Iguaçu está indo para Brasília, porque está discutindo a questão do PERSE, que é aquele programa que reduziu os impostos para o setor de evento, para o setor de turismo. Isso está em debate, fortemente em debate no Congresso Nacional, e a gente vai com uma comitiva de mais de 20 empresários de Foz do Iguaçu, dia 6, dia 7, em Brasília. Volta de lá, imediatamente acontece a BAV Paraná. O Paraná é entre o público que mais vem para Foz do Iguaçu, obviamente, por proximidade, brasileiros. E por proximidade também, em termos de todos os brasileiros, o maior número de brasileiros, se você estratificar por estado, é o paranaense, porque está de mais fácil acesso. Então a BAV Paraná é um outro evento que acontece, então, dia 7, 8, 9 em Curitiba. Então, assim, se você não se faz presente nesses momentos, você não aproveita, você não promociona a cidade, você não cuida do principal interesse econômico da cidade, que é o turismo. Então a gente tem que viajar mesmo, tem que investir. Isso significa dinheiro investido no turismo, cada R$1 é R$20 que vem diretamente para o município de retorno desse valor. Então, assim, vale a pena investir.
O André, dos 505 mil reais pagos no ano passado em diárias a agentes públicos, não está incluído passagem, estrutura, nada disso, 162 mil foram, quase um terço, né, para viagens internacionais, né, viagens a outros países, o que inclui a China. Para a China, foram 3 viagens feitas pelo diretor de assuntos internacionais, as 3 pela mesma pessoa, em 3 meses diferentes, maio, setembro e dezembro. Você falou da importância, ninguém refuta aí a importância do turismo ser mostrado nesses eventos, lembrando que a relação de Foz do Iguaçu com a China já remonta aí um período dos governos anteriores, já no governo Reni já tinha uma relação de eventos sendo feitos aqui, da representação chinesa presente aqui em Foz do Iguaçu, e não teve viagem internacional para a China. No próprio governo Chico, em 2019, com o Festival da Lua Cheia aqui, essa parceria se incorporou, não teve viagem internacional para a China, mas eu queria te perguntar, não especificamente dessas viagens à China, mas no geral, quando você, falando da tua parte especificamente do turismo, quando você participa, como a tua equipe participa dessas viagens, qual é a forma de mensuração posterior dos resultados, dos efeitos, do que traz de benefício essas viagens para a cidade? Certamente trazem, vocês devem ter a forma de aferir isso de forma quantificável. Primeiro é importante trazer uma informação sobre algumas viagens. Por exemplo, eu fui para a China, junto com o Girard, inclusive, que é diretor de Relações Internacionais, e o momento em que a gente esteve na China, nossas despesas lá começaram a ser pagas pelo governo chinês. Desde passagem aérea, então o município não gastou com passagem aérea interna na China. A passagem aérea do Girard, na época, foi pago pelo governo chinês. Então a gente não teve diária enquanto a gente esteve na China. A gente teve período de deslocamento, a gente teve. Demora 2 dias para ir, 2 dias para voltar, são 28 horas de voo. O período que a gente tem que passar uma diária em São Paulo para fazer o translado de coisas. Então, assim, nós não tivemos, nem eu, nem Girard, diária na China no momento em que a gente teve fazendo as ações ali. O Girard, e aí eu quero pontuar porque você pontuou, ele foi 3 vezes. Primeiro, ele foi uma vez, já a convite do governo chinês. O segundo, a gente foi exatamente para o lançamento da Rota da Seda. E o terceiro, ele foi junto com o prefeito municipal num lançamento ainda maior do governo chinês nesse processo que envolve o turismo e a cultura. Foram 3 momentos que a gente foi convidado para o governo chinês e o Girard se tornou o especialista, o elo de ligação. Ele está há 7 anos já na gestão, ele se tornou o elo de ligação. Ele já tinha experiência de como transitar, com quem falar, já conhecia as pessoas. Não adianta o André Aliana chegar lá com uma pastinha na coisa, sem falar o chinês ou sem conhecer as pessoas e sem aproveitar a bagagem que foi construída ao longo do processo. Então, é uma política de relação, é uma política de relacionamento. O Girard tem bagagem, ele necessariamente precisa nos acompanhar, porque senão a gente não potencializa as ações que a gente pode ter. Então, tudo que faz ser... O turismo, como qualquer coisa na economia, é o plantar para colher. Então, hoje nós temos número de turistas chineses vindo para Foz do Iguaçu que justificaria um grande investimento? Não. Mas se não fizer esse investimento, ele não vai acontecer daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Então você precisa fazer o processo de investimento para provocar o processo de propagandear nossa cidade, fazer o processo de viabilizar idiomas. Por exemplo, não adianta a gente trazer esse chinês aqui se não tiver ninguém falando mandarim aqui. Então, assim, tem todo um processo que corre em paralelo. Então, veio comitiva do governo chinês para cá. Existem tratativas de uni-la com o Instituto Confúcio para fazer convênios e você abrir cursos de mandarim aqui em Foz do Iguaçu, capacitando o nosso atendimento para esse público que vem. Então, tem todo um processo de produzir conteúdo, conhecimento, capacitação, para só depois provocar efetivamente atendimento ao turista que vem. Então nós estamos nesse processo de construção. Começou um processo que já vem ao longo dos anos, mas que vem se reforçando. E vem se reforçando num momento em que a economia chinesa vem se ampliando para o mundo. Como eu disse, o público chinês é um público... Eu me surpreendi. Eu estive lá no mês de agosto, eu me surpreendi. Eu costumo falar o seguinte, eu vi mais carro importado de primeiro nível, estou falando de Mercedes, Land Rover, Lamborghini, não sei o quê,
mega carros que custam para nós 500 mil, 1 milhão de reais. Eu vi mais desses carros em qualquer uma das 3 cidades que eu passei pela China do que eu vi na Avenida Paulista. Então, assim, a economia chinesa ela tá explodindo. Esse dinheiro vai começar a fluir pelo mundo. A gente quer que Foz do Iguaçu seja um desses destinos dos turistas chineses para Foz do Iguaçu. Legal. Pergunta era também sobre a mensuração desses retornos, independentemente do lugar. Tem a participação numa feira de divulgação de Foz do Iguaçu. Como é que é a mensuração dessa participação pós-evento, André? Nós medimos número de feiras que a gente atrai, número de eventos que a gente traz para Foz do Iguaçu. Não é só feira, é evento. Então, lá, um evento de uma empresa Y. Então, não é uma feira, é um evento corporativo. Nós conseguimos trazer no ano passado 435 eventos para Foz do Iguaçu. É mais do que um por dia. Nós trouxemos para Foz do Iguaçu 350 mil pessoas somente em eventos. Não estamos falando do cara que veio com o objetivo de passear, que veio para as cataratas, que veio turistar. Ele veio para uma outra atividade e eventualmente ele encontra um tempinho e vai visitar um ponto ou outro, às vezes e muitas vezes ele vem, tem uma mostra da cidade e ele fala, não, agora eu vou vir com a minha família, vou passar uma semana. Então é um processo que acaba se somando. Então, tudo isso é um processo. O que aconteceu no ano passado não é fruto do que a gente plantou no ano passado, é fruto do que foi plantado nos anos anteriores. O que vai acontecer nos próximos anos é o fruto do que a gente está plantando no ano passado. Então, estou te passando números que a gente captou no ano passado apenas do ponto de vista de eventos, mas que o que a gente fez no ano passado a gente vai conhecer daqui um ano. Por exemplo, a gente foi num evento no ano passado e aí vai acontecer em novembro desse ano. Então, assim, é um processo que você vai buscar promocionar a cidade e fazer convencimento do tomador de decisão para que traga o evento para Foz do Iguaçu. Legal. André, falando das perspectivas aí, a conectividade aérea é um fator chave aqui para o nosso turismo da região, né? Não só para Foz do Iguaçu, quando a gente fala turismo da região, fala de Porto Iguaçu, fala de Ciudad del Este, fala de toda a região, da região trinacional. Como é que está como é que você tem visto e o que você tem trabalhado para ampliar rotas, diversificar, ampliar assentos, enfim, qual que panorama que você pode nos trazer aí dessa conexão na perspectiva do turismo? Primeiro a gente tem que provocar demanda, ajudar a provocar demanda. Vou lhe citar um exemplo que nós fizemos no ano passado e que deu certo. Nós identificamos que um voo que a gente tinha da Azul, voo direto, Recife, Foz do Iguaçu. Ele estava com baixa ocupação. Só que a diferença do turista nordestino para os demais é que ele enxerga que eu vou para o sul, é um voo razoavelmente caro porque é distante, então eu vou aproveitar, vou ficar mais tempo, diferente do europeu que vem para o Brasil e não vem para Foz do Iguaçu. O europeu vem aqui, vou passar 15 dias, ele fica 3 em Foz do Iguaçu, porque ele quer ir para outros lugares. O turista do Nordeste, ele vem para Foz do Iguaçu, não para outros lugares do Brasil. Então ele vem ficar 7 dias, ele vem ficar 10 dias. A média de permanente do turista nordestino em Foz do Iguaçu é 7 dias. Quando que a nossa média de todos os turistas está em 3,5, chegando a 4. Então ele tem uma média maior de permanência. E aí a gente fala, temos um voo que sai no sábado e volta no sábado, voo direto, mas que está com baixa ocupação. Nós fomos lá fazer ativações em Recife, fazer uma mega campanha, investimos 1.100.000 reais na região do Nordeste, fazendo todo tipo de mídia, num voo que estava já carimbado para ser cancelado em função de dificuldade de demanda. E a gente precisava que esse voo fosse mantido. E aí, resultado, a própria Azul veio nos falar, depois a gente falou assim, olha, fruto da campanha de vocês, o voo se manteve. Foi por causa da campanha de vocês, o voo se manteve e o negócio continua e a gente está vendo se não amplia e tudo mais. Então, assim, às vezes a gente precisa estar enxergando o que está dando certo e o que não dá. Nós temos um público americano muito forte. A gente está com tratativas com a Copa Airlines. O que a gente está fazendo? Nós estamos planejando uma campanha com uma soma de esforços. Fundo Iguaçu, Itaipu Binacional, Secretaria de Turismo, Visit Iguaçu, porque a gente tem uma gestão integrada do turismo. A gente fala que a Secretaria de Turismo é uma das pernas de todo um grupo que movimenta o turismo e que tem que fazer o turismo de Foz do Iguaçu ser potencializado.
tem uma campanha planejada aí para esse ano que vem, de $1 milhão para ser investido para você atrair turista, principalmente americano, América Central, através de incentivar voos da Copa Airlines para ter esses voos para Foz do Iguaçu. Então a gente está organizando toda uma campanha, uma estratégia para envolver esse público e potencializar isso. E estamos ao mesmo tempo em negociação com a empresa de aviação para que esses voos sejam estabelecidos. Eu fui para o Global Halal em São Paulo, maior evento halal da economia halal do Brasil, e existe uma estratégia da Câmara de Comércio Brasil e Arábia, todo o Oriente Médio, para que a gente potencialize o Brasil. Eles enxergam Foz do Iguaçu como a cidade mais bem preparada, em função da nossa comunidade, a cidade mais bem preparada para receber a comunidade muçulmana, que tem restrições da sua cultura, alimentar, espaço, e aí você tem toda uma estratégia. Uma semana antes desse Global Halal, veio para Foz do Iguaçu o embaixador da Arábia Saudita. Conheceu Foz do Iguaçu, se encantou com Foz do Iguaçu de tal forma, nós o recepcionamos aqui, levamos para os atrativos. Quando eu fui para Global Halal, ele falou assim: o senhor pode fazer uma reunião com o gerente da América Latina da Emirates? A Emirates é uma agência estatal do governo da Arábia Saudita. Falou assim: eu gostaria de marcar. Ele foi no evento, me pegou com o veículo da embaixada, me acompanhou na reunião com o embaixador, foi acompanhar a reunião com o responsável da Emirates no Brasil e na América Latina, ajudando a falar: vocês precisam promocionar a Foz do Iguaçu na Emirates. E aí, quando estamos falando de Emirates, não estamos falando só do Oriente Médio, estamos falando de tudo que a Emirates significa para o mundo. E aí, dali, a gente começa a planejar e organizar a campanha. São portas que se abrem, porque a gente vai discutir especificamente turismo halal, a alimentação halal, a hospedagem halal, a condição de atender esse público. E aí chama a atenção quando a gente demonstra, uma pessoa vem para cá e ele vê, e ele tem poder de influência, poder de decisão, e ele enxerga que a gente tem muito para oferecer, muito mais do que ele imaginou, aí consequentemente ele vai mexendo as peças para que as coisas aconteçam. E aí a gente começa, primeiro, a discutir promoção com a Emirates, e aí começa a promocionar, porque primeiro os voos vêm para São Paulo, e depois de São Paulo permeia para o Brasil por outras companhias, mas eles querem vender Oriente Médio e São Paulo, mas já começa a negociar também o estudo de um voo Emirates Foz do Iguaçu, porque aqui a gente tem a intenção do comércio, em especial paraguaio, de usar a carga que viria da China, e o caminho, uma rota que pode vir, e você tem produtos de valor agregado, de grande valor, que gostariam de fazer transporte aéreo desses produtos. Então a carga se viabiliza basicamente com o comércio do Paraguai, e os passageiros se viabilizam nesse processo de ida e vinda, seja daqui, a gente tem um público daqui que também vai para o Oriente Médio em quantidade, e aí você começa um processo de negociação. Você faz isso estando nessas mesas de discussões. Secretário, a gente viu também durante a pandemia o sumiço desse turista, né? E os voos estavam parados, o aeroporto fechado, e nós praticamente fomos salvos pelo turismo regional. Está sendo feito algum trabalho também com as nossas cidades vizinhas, o próprio estado de Santa Catarina, que manda muita gente para cá? Tem alguma coisa nesse sentido? Tem sim. Assim como a gente identificou o público do Nordeste como o público que ficava 7 dias, os números apontam claramente o maior público do nosso turismo está voltado para o turismo regional, que pegou justamente essa cultura que a pandemia ajudou a potencializar. Então, este ano, a gente já tem o foco. Esse ano o maior investimento nosso em mídia não vai ser no Nordeste. Esse ano o nosso maior investimento, e a gente tem restrição de investimento em mídia por ser ano eleitoral. Então, a Prefeitura de Foz do Iguaçu é enxergado pela legislação, obviamente, como qualquer prefeitura de qualquer cidade do interior do Brasil. E aí ele estabelece, em função do ano eleitoral, limites para gastos de investimento em publicidade. Então, o prefeito tem... Só que eles não enxergam que a nossa publicidade, a gente faz publicidade no exterior. Qual cidade do Brasil faz publicidade no exterior? Qual cidade trabalha divulgação da sua cidade fora da sua cidade? Isso não é normal, digamos assim, do dia a dia. É típico de uma cidade turística como Foz do Iguaçu. Então, mas a gente entra na legislação, a gente é no mesmo bolo. Então, vamos ter menos investimentos em publicidade no ano passado, em função da legislação, mas então a gente vai potencializar esse investimento, buscando parcerias, Fundo, Visit, Itaipu e tantos outros,
e a gente vai potencializar exatamente o público paranaense. Então a gente já enxerga que é o público que mais vem, vamos incentivar o público, a gente tem menos recursos, vamos fazer uma campanha voltada para aquilo que já está dando certo, potencializando o público que já tem vontade de vir para Foz do Iguaçu. Então o público, principalmente o paranaense, vai ser o público que a gente objetiva atingir aí com as nossas mídias esse ano. André, voltando um pouco à questão dos voos aí para Foz do Iguaçu, né? A gente fez uma lista dos 50 aeroportos mais movimentados do Brasil no período pré-pandemia, 2019. Foz teve o 6º pior desempenho em número de passageiros. Agora, em 2023, a cidade registrou uma retomada aí daquele volume de passageiros de 2019, um índice de 82,5%, ou seja, de 10, 8 passageiros foram retomados do período de 2019, anterior à pandemia, em que nós já tivemos o 6º pior desempenho entre os 50 aeroportos mais movimentados. O que se explica isso e quais as perspectivas para os próximos anos? Por exemplo, um assunto que sempre vem à tona, a questão do preço do combustível, os impostos incidentes sobre isso. Há alguma movimentação da prefeitura, até pela relação que o prefeito tem com o governador do estado, tem conversa nesse sentido, tem uma perspectiva para trazer isso como uma solução nos próximos períodos? Eu acredito que isso vai se encaminhar, tem uma discussão sim, que ela já está tomando já todo o ano passado, e que está com a gente costuma com a bala na agulha ali. O governo do estado, e aí envolve a economia do estado, tem um projeto, está em discussão, já passou por vários setores, está hoje na Secretaria da Fazenda, para que a gente tenha uma política muito diferenciada em alguns aeroportos, poucos aeroportos, mas principalmente o de Foz do Iguaçu. Eu acredito que a gente está na dependência do governo do estado finalizar esse processo, eu acredito que isso vai acontecer, mas tem uma coisa que tem que ser levada em consideração do número de passageiros do nosso aeroporto. Pré-pandemia, nós não tínhamos aeroportos operacionais como a gente tem hoje em Cascavel, como a gente tem cidades do Sudoeste, então nós tínhamos antes, em Foz do Iguaçu, um polo que atraía todo o Oeste e Sudoeste. O cara queria sair de Capanema, o cara queria sair de Francisco Beltrão, o cara queria sair de Toledo ou Cascavel, ele vinha para Foz do Iguaçu, para ir para Curitiba, para ir para São Paulo, para ir para qualquer lugar. Ele vinha até o aeroporto de Foz do Iguaçu. Com o desenvolvimento desses aeroportos regionais, esse público regional deixa de vir para Foz do Iguaçu, diminui o número de passageiros, consequentemente diminui os passageiros, tem uma relação direta preço-passagem, oferta da procura do mercado, então esse é um processo natural. Então, ao passar a ter aeroportos e voos operacionais em cidades próximas, você tira público que vinha para Foz do Iguaçu para fazer muito mais, que não é o turista, é o cara que vinha, que é o empresário de Cascavel que tinha que fazer negócios em São Paulo e que vinha para Foz do Iguaçu pegar um voo e ir para São Paulo fazer negócio. Ele não estava deixando outro recurso em Foz do Iguaçu que não é a taxa aeroportuária. Então isso é um número que às vezes maquiava, fala, nós tínhamos tantos visitantes. Não, nós tínhamos um público regional que vinha muito e que deixou de vir, e que não é um público regional que vinha se hospedar em Foz do Iguaçu, que vinha almoçar, que vinha jantar. Ele vinha para o aeroporto e do aeroporto ele ia para outro lugar. Ou até ia fazer turismo em outro lugar, ele vinha para Foz do Iguaçu, eu vou para o Nordeste, ele vinha para Foz do Iguaçu para pegar voo para ir para o Nordeste, mas ele não deixava recurso para a cidade. Então, é um número de passageiros que a gente perdeu, mas não é um número de dinheiro que nós perdemos, o turismo da cidade não perdeu. Era um número maquiado em termos de número de passageiros que não tinha a ver com Foz do Iguaçu diretamente. Muito bem. André, para a gente terminar a nossa conversa, você disse que tinha uma novidade para apresentar e fresquinha, tinha saído do local agora. Conta para a gente, por favor. Nós estamos aproveitando o sábado para fazer um processo de vistoria técnica lá no Espaço das Américas. Então, vim de lá agora, vou retornar para o Espaço das Américas, então a gente está toda com a equipe técnica lá da concessionária, conhecendo por dentro, por baixo, por cima, o Espaço das Américas. Agora você, para entrar, você só consegue entrar fazendo escalada, rapel. No caso, nem todo mundo lá faz rapel, eu até conseguiria fazer, que a gente tem um pouco essa prática, mas a gente está entrando de caminhão Munk, os técnicos todos entrando no espaço,
planejando a ocupação desse espaço. Eu tenho certeza absoluta. No passado a gente trabalhou muito na construção de um aditivo no contrato daquela região do Marco das Três Fronteiras. Fomos várias vezes para a Superintendência do Patrimônio da União para conseguir tirar o desembaraço daquelas áreas. E agora já está tudo ajeitado para começar um processo de reforma daquele espaço. E muito em breve a gente vai estar fazendo esses anúncios junto com a empresa lá, junto com o prefeito, para a gente ter aí para frente mais esse atrativo agregado à região do Marco das Três Fronteiras, que já é um grande processo de solução. Criou uma configuração diferente para o turista, um aproveitamento de um espaço que antes estava degradado, inseguro. Hoje bate recorde em cima de recorde, e essa lógica dessa concessão pública, a gente quer ampliar ela ainda mais. Tenho certeza que nos próximos dias a gente vai ter, anunciando já os prazos de começar processos de reforma, etc. e poder, quem sabe, fim do ano aí ter acesso a esse espaço já ofertando para o nosso turista. Legal. André, a gente agradece muito a sua participação, os esclarecimentos, essa nova informação aí em relação... Marco Zero, onde tudo começa.